Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro 1, canal Paparazzo Rubro-Negro 2, as redes do Paparazzo Rubro-Negro. A gente está aqui embarcando para o Paraguai, né? Flamengo e Olímpia, jogo de volta, Flamengo com a vantagem de 1 gol, né? Tem que pelo menos empatar lá para se classificar. A gente sabe que o Olímpia deve vir para cima e o Flamengo, a gente espera que esses jogadores que ontem não queriam jogar escolham essa partida pelo menos. Pelo visto é isso, vão escolher a partida e o Flamengo vai se classificar na Libertadores, mesmo com, né, o racha do grupo aí, essa questão de parte do grupo sendo a favor, outra sendo contra a permanência do Sampaoli, né, isso aí foi deflagrado até, a gente trouxe com uma informação com fonte ligada aos jogadores e teve gente criticando a gente, que a gente estava criando crise. A gente falou, olha, se o preparador só cair, não vai estancar o problema. Aconteceu. Agora, Mauro César Pereira, Globo Esporte, Raíza Simplício na Goal, todo mundo falando que parte do grupo não fecha com o treinador. E aí agora, a gente não é mais criador de crise, agora a gente trouxe a informação antes, mas para vocês verem como funcionam as redes do ódio, né? Todo mundo ataca, às vezes sem saber, julgam sem saber e atacam quem tem, o jornalista que tem a informação antes dos outros. Aí ele está criando crise. Tá aí, o próprio jogador do time, o próprio Ayrton Lucas, falando que foi contra ter sido substituído, mas que respeita o treinador, deflagrando ainda mais essa crise. Eu vou trazer aqui agora algumas das nossas prosas, nossa resenha minha do Pedro Mengão Melhor, né, que a gente conversou ainda agora no canal Paparazzo Rubro-Negro, pegar alguns cortezinhos aqui bacanas, né, jogar aqui para vocês, mas antes eu quero falar sobre essa situação do Léo Pereira, né, que a gente teve uma proposta aí pelo zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. O Flamengo não pode perder jogador nenhum, contratou muito pouco, só 3 jogadores na janela, precisava de mais. Imagina perder um titular absoluto na qualidade hoje do Léo Pereira, que já foi contestado no passado, mas que hoje arrebenta, né? Então, a proposta foi do Al Nassr da Arábia Saudita, né? A gente até procurou saber aqui, eu conversei com fontes ligadas à diretoria e me confirmaram que o Flamengo não vai vender. Então o torcedor pode ficar calmo, tranquilo com relação à possível perda do Léo Pereira. Não vai perder, a informação inicial foi do Vene Casagrande, né? Então o Al Nassr da Arábia Saudita querendo pagar 15 milhões de dólares lá, eles trabalham com dólares, né? As negociações não são em euros, então 15 milhões de dólares, aproximadamente 73 milhões de reais. Acabei de olhar aqui a cotação e estou falando para vocês na conversão nesse momento, a proposta que foi feita pelo Léo Pereira de 73 milhões de reais. O Flamengo, então, vai negar essa proposta, tá? Não vai aceitar vender o Léo Pereira, justamente por não ter reposição. A janela está fechada nesse momento, o Flamengo contratou pouco, o Flamengo não tem reposição no mercado brasileiro de um jogador à altura do Léo Pereira à disposição para contratar, talvez pelo mesmo valor. A grana é alta, mas o Flamengo está recusando a proposta de 73 milhões de reais, 15 milhões de dólares, pelo zagueiro Léo Pereira. Então, vamos começar. Pedrão, o que você está achando dessa sacanagem, né? Literalmente uma fritura, um boicote do elenco do Flamengo com o Jorge Sampaoli. Ele dá motivos também. Exatamente. Quando ele não se comunica, ele dá motivos também. Agora, tem erro dos dois lados. Ele está fazendo um trabalho péssimo e agora os jogadores literalmente fritando, boicotando o treinador e deixando isso claro em entrevista, né? No caso do Ayrton Lucas. O Gabriel, para mim, boa noite, boa tarde a todo mundo aí, boa viagem, você que está indo para o Paraguai aí, eu vi até tua live ontem, estava até meio receoso de viajar para o Paraguai, mas parece que você manteve a decisão, vai viajar para o Paraguai. Cara, o negócio seguinte, a entrevista da Ayrton Lucas, ela é sintomática, digamos assim. Ela é sintomática. Eu estava vendo a live do João Guilherme e ele descreveu dessa forma, eu descrevo dessa forma também. Quando o elenco está ali fechado com o técnico, nunca um jogador vai para uma entrevista e fala o que o Ayrton Lucas falou.
Se o Ayrton Lucas dá aquele tipo de declaração, é porque está evidente que ele tem o apoio da maioria dos companheiros dele de equipe. Porque quando o time está fechado com o técnico, o próprio elenco repreende o cara que dá esse tipo de declaração que o Ayrton Lucas deu. De que ficou triste porque saiu e coisa e tal, bababá. E aí, vendo a transmissão do jogo, eu até achei que o Ayrton Lucas ele tinha saído por uma questão física. Ele sofreu uma pancada no tornozelo. Só que não foi uma questão física. E é aí que entra a questão do Sampaoli. Me ajuda a te ajudar, Sampaoli. A gente sabe que a gente tem um elenco mimado, a gente sabe que tem um elenco de jogadores que são controladores do vestiário do Flamengo. Quando eu digo controladores, não é que você está dizendo que os caras manipulam o ambiente. Não, não é isso. É porque são caras vencedores, são caras que têm um tamanho no clube. Então, qualquer técnico que chegue e se esse técnico não for o Jorge Jesus, eles vão ser maiores do que o técnico. Outra coisa, o que ele faz com o Rodrigo Caio, Gabriel. Há quanto tempo a gente não vem falando isso? Vocês acham mesmo que os jogadores não compram a briga do Rodrigo Caio? Pô, o cara tá bem fisicamente. Era um jogo que ele poderia ter entrado ontem. Nitidamente ele poderia ter entrado, porque o Davi Luiz fez um péssimo jogo. Era para o Davi Luiz ser poupado para o jogo da quinta-feira. Ele não coloca muito o Rodrigo Caio. Luiz, muito mal. Ele, o Vocês Cebolinha. Acham que não rola aquele papo Davi Cebolinha, os piores em campo ontem. Cebolinha também. Você acha que não rola aquele papo ali, quando os caras estão indo embora? Ou então, sei lá onde? Pô, sacanagem que o cara faz com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tá bem pra caramba, poderia... Bem que eu digo é na forma física. Poderia ganhar alguns minutos contra o Cuiabá e o cara não entra. Rola isso. Mauro César, hein? Mauro César, não sou eu, não. O problema de relacionamento é grave entre parte do elenco e Sampaoli. Vários jogadores não se adaptam ao modelo de trabalho do técnico argentino. O estilo dele é distante, mais frio, conversa muito pouco e não se aproxima dos jogadores. Existe um distanciamento. Dentro do clube ele é visto como frio e às vezes até como arrogante. Ele quase não conversa com os jogadores individualmente na hora dos momentos coletivos, como no vestiário. O técnico é muito breve. A gestão de clube não é boa e Sampaoli não tenta se adaptar ao ambiente. Parece que também que os jogadores não se adaptam ao modelo. Agora, tem o seguinte, a Raíza Simplício falou uma questão aqui muito importante, que a falta de diálogo é um ponto que tem incomodado bastante, tá? Quem fazia esse elo dos jogadores era justamente o Pablo Fernandes. Uns jogadores que estão fazendo uma função diferente dentro do campo e não acham brecha para falar com o treinador. Ou seja, não são só os reservas, não, hein? Tem titulares que também estão incomodados com ele, segundo a matéria da Goal da Raíza Simplício. O Zico, só para te avisar, Pedro, eu não sei se vai cortar, se vai cair, mas quando eu entrar no túnel aqui da linha amarela, talvez ele corte, você pode continuar falando, trazer a notícia aí do definição, do Maracanã, fala do Maracanã lá no negócio do Paul McCartney. Já tá caindo um pouco aí, cara. Mas então, o Zico falou o seguinte durante o evento lá, que são competições diferentes, não podemos dizer que competir uma vai prejudicar o desempenho em outra. Cada jogo você precisa se comportar de uma maneira. O Flamengo fez um bom jogo contra o Olímpia, que é um time difícil e complicado. Os times do Paraguai sempre foram osso duro para os brasileiros. Agora tem que saber jogar com o regulamento e a vantagem que tem para sair de lá classificado. Vale lembrar que a gente fez 9-2 em 2021, em 2 jogos, 5-1 e 4-1 contra o Olímpia. Se o Olímpia vier para dentro, a gente pode, de repente, até golear, Pedro. Se ficar fechado, jogando por uma bola, a gente corre mais riscos do que se eles vierem para dentro. Sabia? Essa aqui é a questão. Sim. Só que eu acho que o Olímpia também não vai começar o jogo para cima, não, cara. Acho que eles vão arrastando ali. Tentando jogar por uma bola, com o erro do Flamengo. Vão tentar cavar uma falta ali perto da área e vão arremessar. Vou entrar no túnel aqui, hein, cara. Você tem a declaração do Zico aí sobre a questão do... Tenho tudo aqui. Eu vou falando aqui, quando tu voltar, a gente continua aí. Pode deixar comigo aqui. Gente, é o seguinte... como o Gabriel falou aí, o Zico, né, teve uma homenagem para o Zico hoje no Maracanã, né? E o Zico, ele não quis entrar nessa... 70 anos do Zico.
Sim, o Zico completou 70 anos dia 3 de março, no entanto, ele foi homenageado hoje no Maracanã, né, pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Ele recebeu uma placa no Maracanã, enfim. E aí, durante esse evento, ele foi perguntado sobre a situação do Pedro, sobre esse momento do Flamengo, e ele falou o seguinte: vamos lá. São coisas que acontecem dentro do futebol. Perder, ganhar, discussão. Em um lugar que tem 60 pessoas trabalhando, nem todos pensam igual. O importante é você saber resolver o problema e ter autoridade para ver quem são os responsáveis. Lógico que o que aconteceu eu nunca tinha visto, mas aconteceu e tem que ser resolvido. Mas você ter uma briga, discussão é comum. Tem gente de 81 que não se falava, mas chegava dentro do campo, a gente brigava com o adversário, não entre nós. E aí é que está o ponto, Gabriel. A gente não brigava entre nós e sim com o adversário. O Sampaoli, o técnico do Flamengo, e também o elenco do Flamengo estão botando as suas vaidades acima da instituição Clube de Regatas do Flamengo. A partir do momento que o Pedro toma um socão na boca e no outro dia o Sampaoli não chama o Pedro, Pedro, vamos lá para minha sala, vamos conversar. A partir do momento que o Sampaoli não toma essa atitude, é ego, bicho. É orgulho besta, cara. No outro dia, o Sampaoli já tinha que ter chamado o Pedro, cara. O Sampaoli é um cara mais vivido que o Pedro, um cara mais experiente do que o Pedro. Ah, mas o Pedro vacilou também, Pedrão. Vacilou também, mas, porra, o que custava fazer isso? Ontem, sinceramente, eu esperava uma postura muito mais agressiva do Pedro sem a bola. Não é com a bola, não, porque muita gente tá. Ah, mas a bola não chegou nele. Sem a bola, ele não é agressivo na marcação. Eu achei que isso ia mudar contra o Cuiabá. Pô, agora ele vai tentar disputar posição, vai correr, coisa e tal. Não correu. Deu um chutinho mequetrefe de calcanhar, cara a cara com o goleiro, que foi assim. Mas já estava 3-0. Não interessa, ele está precisando marcar gol para recuperar a confiança. Aí tem uma chance clara com o goleiro, ele porra, preciosismo e tenta bater de calcanhar, bicho. Então, o que o Zico fala aqui tem gente de 81 que não se falava, mas chegava dentro do campo, a gente brigava com o adversário. Para mim, é a melhor frase que ele colocou aqui. Para mim, ele destacou muito bem essa situação. Tá? Quer repercutir aí, Gabriel? Pode avançar aqui para o Paul McCartney. O Gabriel deu uma caída aí. Vamos repercutir aqui agora, galera, a situação do Paul McCartney, que sinceramente, é outra vergonha que vai acontecer no Maracanã. O Gabriel só concorda. Acho que nem está me escutando mais, ele só concorda. Mas vamos lá. Vamos entrar nessa situação aí do Maracanã, rapaziada, que é um verdadeiro problema, né? Tá aí, ó. O Paul McCartney, ele simplesmente anunciou um show para o Maracanã para o dia 16 de dezembro, tá? Ele anunciou esse show para o dia 16 de dezembro, sem entrar em acordo com a gestão do Maracanã, que no caso é de Flamengo e de Fluminense, né? Eles não entraram em acordo. E aí, eles passaram por cima. A equipe do Paul McCartney, sei lá quem, passou por cima da gestão do Maracanã e foi tratar diretamente com o governo do estado, de quem é de fato o dono do Maracanã. E aí o governo do estado liberou a data do dia 16 de dezembro para ele fazer o show lá. E tem outro detalhe, Gabriel. Quem está apresentado como patrocinador do show do Paul McCartney é o Banco BRB, que é o patrocinador master do Flamengo, que é um dos clubes. É brincadeira, né? Olha, é uma brincadeira. É brincadeira, né? Fala aí. É brincadeira. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou te falar, é o samba do crioulo doido. Meu irmão, eu não sei dizer. É uma sacanagem, é uma falta de organização, é uma ingerência, é um esculacho, um escárnio. Primeiro que esse governo do Estado. E aí vai lá no evento de lançamento do museu, manda o filho dele, o Cláudio Castro, manda o filho dele representando ele. Ah, o meu filho, aí o garoto fica lá todo emocionado ao lado do Zico. Porra, governador, você se diz Flamengo e libera o estádio para sacanear o Flamengo, para acabar com o gramado, na época justamente de você recuperar o gramado. Isso é um esculacho mesmo. E show de Paul McCartney, faz no Rio Centro,
Faz na... Porra, vocês não quiseram liberar a área lá da Olímpica lá, como é que é? Parque Olímpico. O Parque Olímpico para o Flamengo construir estádio. Tem uma estrutura lá de Rock in Rio. Faz a porcaria do show lá, cara. Faz em qualquer lugar. Tem um monte de lugar aí que virou elefante branco no Rio de Janeiro, mas os caras querem fazer aonde? No Maracanã, para ferrar o Flamengo. E o governo do estado, que o governador se diz flamenguista, né? Se diz flamenguista, esse cidadão ainda tem direito de participar lá é chamado para o lançamento do museu, de inauguração do Museu do Flamengo, não vai e manda o filho. Pô, é brincadeira, né? Garoto menor de idade. Pô, o cara desse se diz Flamengo e deixa o governo fazer essa sacanagem sem consultar o Flamengo. Isso é um esculacho, Pedro. Isso é um